Alguns carros marcam uma época, outros só a acompanham. E nesse grande teatro que é a história do automóvel britânico, poucas marcas passaram por tantos altos e baixos quanto a Morris Garages. 100 anos de história, vitórias em corridas, ícones das estradas, falências, aquisições e renascimentos. Até esta era moderna, em que o emblema da Morris Garages está tristemente estampado em SUVs elétricos chineses. Mas se voltarmos ao início dos anos 80, é outra tragédia que está acontecendo. A Morris Garages Metro Turbo, pequena e nervosa, é tão caótica quanto cativante. Então, hoje vamos revisitar a sua história. A Morris Garages Metro marcou o automobilismo esportivo. Estamos em 1980. A indústria automobilística britânica está em plena agonia. As greves se sucedem, as fábricas fecham e a British Leyland, esse conglomerado gigantesco criado para salvar a indústria automobilística inglesa, parece um Titanic afundando lentamente. No dia 23 de outubro daquele ano, o último MGB sai das linhas de montagem de Habington, marcando o fim do roadster inglês mais vendido do mundo. Normalmente, esse seria o momento em que a Morris Garages deveria se despedir com dignidade. Mas na British Leyland eles não gostam de finais, então reciclam. Em 1982, a marca renasceu junto a um carro urbano. Sim, a Morris Garages, símbolo do prazer de dirigir e esportividade inglesa, foi usada em um Austin Metro. É claro que os puristas quase engasgaram com seu chá. O Austin Metro é um carro urbano compacto lançado em 1980, para suceder o Mini, com um visual quadrado, um interior inteligente e uma relação entre tamanho e espaço interno realmente impressionante. Mas quando a British Leyland decide fazer uma versão esportiva com o emblema Morris Garages, trata-se principalmente de um exercício de cosmética. Rodas de liga leve, faixa lateral, logotipo Morris Garages por toda parte, banco tipo concha. No papel, a transformação chama atenção, mas ao levantar o capô, a mágica se dissipa um pouco. Encontramos o venerável motor 4 cilindros A-Series de 1,3 litros, uma mecânica criada em 1951, sim, 30 anos antes. Com 71 cavalos, é suficiente para incomodar o Renault 5TS ou o Peugeot 104 ZS, mas certamente não é o bastante para assustar um Golf GTI. E para piorar, o câmbio de 4 marchas é tão preciso quanto um pinguim tentando enfiar miçangas. Mas o Metro, seja Austin ou Morris Garages, se baseia em uma invenção bem britânica, a suspensão Hydra-Gas. Idealizada por Alex Moulton, já responsável pela suspensão hidrolástica do Mini, ela substitui as molas por esferas cheias de gás e líquido hidráulico conectadas entre si. No papel é engenhoso, na prática digamos que é animado. Em baixa velocidade, o carro flutua de forma confortável, quase macia. Mas assim que passamos dos 40 km por hora em uma estrada esburacada, o Metro se transforma em um trampolim. A carroceria quica, Tang afunda na frente antes de subir bruscamente atrás. Um pouco como se estivéssemos tentando dirigir uma lateral. Resultado, o Morris Garages Metro, que deveria oferecer prazer ao dirigir, acaba se tornando um exercício de paciência. Mas, surpreendentemente, a imprensa britânica, sempre indulgente com seus compatriotas, não faz críticas totais. O Fiesta XE2 daquela época também não era referência em estabilidade. Em Morris Garages não gostam de lidar com fracassos. No início dos anos 80, uma palavra mágica dominou as conversas dos engenheiros: turbo. Porsche, Saab e Renault usaram, então por que não, a Morris Garages. Em 1982, no salão de Birmingham, o Morris Garages Metro Turbo chega então orgulhosamente. Ainda o mesmo pequeno motor A-Series, mas desta vez equipado com um Turbo Garrett. A potência sobe para 90 cavalos, o torque chega a 116 Nm e a promessa de um pequeno foguete à inglesa volta à tona. Faz sentido no papel. 840 quilos, 180 km por hora de máxima e visual mais agressivo, com rodas de 13 polegadas e para-choque dianteiro robusto. Mas isso é só no papel? Na prática, o Metro Turbo é uma experiência e não necessariamente uma boa. O turbo mal ajustado entra em ação de forma brusca, catapultando o pequeno carro em reações de suspensão caóticas. A direção fica imprecisa, a tração se torna instável e o câmbio, ainda tão lento, se recusa a acompanhar o ritmo.
O resultado é que quando o turbo entra em ação, o carro se torna imprevisível, nervoso e às vezes francamente perigoso. Aqueles que tiveram o azar de levá-la ao limite ainda se lembram disso como uma dança frenética entre o prazer e o terror. O jornalista inglês John Simister resumiu a experiência assim: a Morris Garages Metro Turbo não precisa de inimigos, ela já luta contra si mesma e ele não estava errado. No entanto, é impossível não reconhecer um certo charme nela. A Metro Turbo é a quintessência da Inglaterra dos anos 80. Exuberante, mal acabada, otimista e incrivelmente cativante, apesar de tudo. O painel exibe com orgulho a pressão do turbo em um visor de LEDs. Um gadget que faria qualquer fã de synthwave enlouquecer hoje. E o preço? Em 1984, a tentação era quase irresistível. 50.700 francos ou cerca de 17 mil. Era o esportivo do povo, mas na estrada ela continuava sendo um objeto voador não identificado, divertida no papel, exaustiva de dirigir, brilhante nos comerciais, mas confusa na vida real. O Morris Garages Metro Turbo nunca vai entrar para a lenda dos GTIs. Ela não tem o rigor de um 205, nem a classe de um Golf, nem a loucura de um R5, Alpine Turbo. Mas ela tem outra coisa: personalidade. Serão produzidos menos de 30 mil exemplares entre 1982 e 1990. Hoje, a maioria desapareceu, vencida pela ferrugem ou pelo descuido. As poucas sobreviventes, cansadas porém valentes, ainda são vendidas por alguns milhares de euros. Enfim, o Morris Garages Metro Turbo é um paradoxo sobre rodas, um carro que deveria ser esportivo, mas que não consegue realmente ser. Carro criado para competir com os melhores, mas prejudicado por sua herança técnica. Mais de 40 anos depois, ela ainda fascina, porque ela conta a história de uma época em que se acreditava que um simples turbo poderia salvar o mundo. É um carro cheio de defeitos, mas desses defeitos que a tornam humana. E numa época em que tudo é calibrado, digital e asséptico, uma pequena inglesa bagunçada, mas sincera, chega a fazer bem. E vocês têm lembranças com essa inglesa? Me contem aí nos comentários. E claro, não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque obviamente a gente vai ter que falar da versão 6R4 do Morris Garages Metro.